Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 2. Na devocional a gente leu apenas um trechinho dele, mas vamos ler até o versículo 20. A gente vai ler, na verdade, do versículo 8 até o versículo 20. Hoje é o quarto domingo do Advento, a gente tem percorrido uma trilha, uma caminhada que fala sobre o nascimento de Jesus, o verbo que se fez carne. E hoje não será diferente, é todo um preparo até o grande dia, o dia 25, que é o nosso culto de Natal. E você está convocado a estar conosco, adorando ao nosso Deus. Lucas capítulo 2, versículo 8 ao 20, diz assim: Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Palavra do Senhor, pode sentar. Eles estão nos presépios montados por toda a cidade. Esse ano, Belford Roxo mandou bem. A cidade está toda decorada. A cidade, os bairros, até mesmo que não tem asfalto, na praça está lá a decoração de Natal. E algumas praças têm lá o presépio, ou a miniatura de um presépio. E no presépio eles estão lá. Os pastores estão lá. Nas canções eles estão lá. Eis que um anjo proclamou o primeiro Natal a uns pobres pastores em Belém. Eles estão nas canções, nas encenações, nos presépios, mas pouco se sabe. Quando a gente fala, por exemplo, e o pastor Denis, no primeiro domingo do Advento, trouxe aqui a exposição do texto que fala sobre os magos, há todo um desenvolvimento, uma construção nas pessoas dos magos. A tradição cristã, no desenvolvimento da história, foi dando nome a eles, foi tentando descobrir quantos eram, até mesmo ao dizer que eram reis magos. Mas pouco se sabe sobre esses pastores. E é interessante a gente tentar perceber por que Lucas ele insere entre tantos acontecimentos, porque é um grande acontecimento, o nascimento de Cristo Jesus, é uma expectativa que se cumpre do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Gálatas, ele vai dizer que Jesus nasce na plenitude dos tempos, havia todo o ambiente preparado, havia a necessidade, todo o contexto, para que Jesus ali naquele momento nascesse. É uma expectativa desde muito tempo, os profetas já diziam, e Lucas, ele destaca esse episódio, um episódio em que alguns pastores, como nós vimos no texto, o versículo 8, já começa nos registrando,
que eles estavam trabalhando, pastores, estavam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. Por que pastores? Quem são esses pastores? A história da igreja, o desenvolvimento da história da igreja não se aprofundou e detalhou tanto acerca desses homens como o caso dos magos. E John Stott, certa vez, ao falar sobre esse texto, ele vai dizer, achando interessante, assim como eu acho interessante, o fato de serem pastores, aqueles que recebem uma mensagem especial, a mensagem do texto fala de uma boa nova, uma boa notícia, de um anjo, um evento espetacular, sobrenatural, enquanto eles estavam trabalhando. E ele vai dizer que pastores, naquela época, na sociedade judaica daquela época, eram pessoas mal vistas, eram pessoas de má reputação. Muitos dos pastores de ovelhas eram pessoas que não tinham boa índole, não eram pessoas que tinham muita credibilidade diante da sociedade, eram pessoas que não tinham tanto respeito da sociedade. Se nós pudéssemos resumir, eram pessoas simples, sem importância, esse sentido de simples que eu quero que você entenda, pessoas sem importância, pessoas mal vistas, sem credibilidade, pessoas indignas, pessoas quase que marginalizadas. E porque o anjo aparece trazendo a revelação de Deus, do nascimento de Cristo Jesus, do Verbo encarnado, para gente assim. A primeira coisa que nós lemos no versículo 8, e que nós podemos destacar no texto, que nós estamos meditando, é que esses pastores representam muito bem o que nós, seres humanos, somos, por natureza. Por natureza, meu irmão, minha irmã, nós somos pessoas indignas, pessoas que carecem, como Paulo vai dizer, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por natureza, nós somos pessoas em que nós não podemos sequer confiarmos uns nos outros, porque somos pecadores, nós somos pessoas caídas. O anjo é enviado por Deus a se revelar a pessoas simples, mal vistas, pessoas consideradas indignas, porque é gente assim, e é gente que compreende o seu estado de miséria, que necessita de um Salvador. Não havia um grupo melhor do que pastores considerados indignos, mal vistos, melhores para receber aquela notícia, a notícia de que há um Salvador para pessoas indignas, há um Salvador para pessoas mal vistas, há um Salvador para quem é marginalizado. Gente marginalizada e indigna é que precisa de um Salvador. O anjo aparece àqueles homens porque eles representam o que nós, seres humanos sem Deus, pessoas sem Cristo, somos. Pessoas indignas que carecem de um Salvador. A história que nós lemos nesse texto é uma pequena história da grande história que perpassa toda a Escritura. A história de que não são aqueles que se orgulham, que se envaidecem, que se acham poderosos, que entendem que não precisam de um Salvador, mas aqueles que são indignos e reconhecem assim, pecadores, imperfeitos, que se humilham perante a Deus e entendem que precisam do Salvador. A mensagem da boa nova, do Evangelho, a notícia de que há um Salvador, chega transformando a vida, principalmente de pessoas que reconhecem que precisam de um. Eu fico pensando no anjo aparecendo em outro contexto para, por exemplo, Herodes, ou os poderosos, os fariseus, pessoas que também aguardavam a vinda do Messias, mas que talvez pensariam ser um devaneio, uma loucura, um delírio, uma miragem, uma ilusão, porque eram pessoas tão vaidosas, pessoas que se achavam autossuficientes, pessoas que se achavam tão poderosas a ponto de não necessitarem de um Salvador. Esses homens não. Esses homens, por experimentarem muitas vezes a rejeição da própria sociedade, pessoas mal vistas, de má reputação, o anjo é enviado ao Senhor para se revelar a eles, porque eles era a representação de quem precisava de fato de um Salvador. O mundo precisa de um Salvador. O mundo está caído. A mensagem é
a mensagem de Natal consiste exatamente nisso, de que o mundo precisa de um Salvador, de que o mundo precisa de um libertador, de que o mundo precisa de salvação, e essa salvação só é encontrada em Cristo Jesus. E nós podemos observar o reconhecimento disso por parte daqueles homens, no versículo 9. Se você observar o versículo 9 comigo, o versículo 9 vai dizer que um anjo do Senhor desce onde eles estavam, e a glória do Senhor brilha ao redor deles. E a reação deles é o quê? De temor, de medo. Quando eu leio esse texto, eu lembro do texto de Isaías capítulo 6. Do chamamento do profeta Isaías, quando a glória de Deus se revela a Isaías. E Isaías se reconhece pecador. Sabe que é homem de lábios impuros e que habita no povo de impuros lábios. E ele percebe que ele está contemplando a glória do Senhor. E ele sente pavor, ele sente medo. O ser humano que se reconhece pecador, que sabe que é pecador, que seu estado natural é de miséria, de alguém caído que precisa da graça. Ele sabe que a glória de Deus é pesada demais. Aqueles homens, eles estavam apavorados, não porque eles estavam diante de uma novidade apenas, mas porque a glória do Senhor estava revelada ali naquele momento. E ao contemplarem a glória do Senhor, eles sentem pavor, porque eles sabem que são pecadores, eles sabem que são miseráveis, eles sabem que precisam de salvação. E nós? O que nós vemos e que muitas vezes nós ouvimos por aí de grandes pregadores, pensadores, até mesmo sociólogos, é que cada vez mais as pessoas têm banalizado o sagrado. As pessoas estão rompendo completamente as dimensões do sagrado, do temor, da devoção. Aqueles homens, eles ficam apavorados, tomados de temor, porque eles estão diante da glória de Deus, de um Deus que é santo, e eles sabem que eles são miseráveis pecadores. Hoje, talvez, se nós passássemos, não aqui, mas em qualquer outro contexto, por uma situação semelhante, nós também ficaríamos apavorados diante de tanta glória, de tanta santidade, de tanto poder, porque eu acredito que você, assim como eu, sabe que nós somos pecadores. Não é à toa que nós, culto após culto, separamos um tempo onde confessamos os nossos pecados. Mas é interessante, quando nós olhamos para esse texto, é observar que, apesar do pavor, e apesar da mensagem vir cheia de glória, carregada de poder, porque o anjo é enviado do próprio Deus, o anjo traz uma mensagem que não é uma mensagem de pavor, mas é uma mensagem de alegria, porque é isso que o anjo diz. No versículo seguinte, ele vai dizer o seguinte: o anjo, porém, lhes disse: olha, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. A mensagem, apesar do evento causar pavor àqueles homens que se reconhecem miseráveis, indignos, o anjo chega para eles e fala: olha, não se desesperem, não temais, por mais que vocês tenham todos os motivos para se desesperarem, a mensagem que vos trago é de boa nova, de alegria. Querido irmão, quando há o reconhecimento do estado de miséria, é porque o ser humano compreendeu que antes da boa notícia, ele precisa aprender sobre a má notícia. A boa nova vem acompanhada de uma má notícia também. A má notícia prepara o coração da gente para a boa notícia. Sabe qual é a má notícia? A má notícia é que nós precisamos de Cristo, porque nós somos pecadores, porque nós não podemos nos salvar por nossa própria conta. Para nós isso é uma má notícia, porque a gente vive, a sociedade vive querendo se auto-justificar, a sociedade vive tentando, com seus próprios méritos e esforços, encontrar paz para o seu coração. A sociedade vive lutando e buscando satisfação para a alma em coisas que não podem satisfazê-la. A sociedade vive tudo isso e não consegue satisfazer os anseios do coração e se desespera. A má notícia é que nós estamos perdidos,
se não nos lançarmos aos pés de Cristo Jesus, se nós não confiarmos tão somente no que Cristo é e no que Cristo fez. A má notícia, aqueles homens compreenderam e por isso eles estavam preparados para receber a boa notícia. A má notícia é que nós caímos em Adão e Eva. A má notícia é que nós estamos condenados, a não ser que Cristo Jesus nos resgate, a não ser que o sangue de Cristo nos cubra o pecado, a não ser que nós nos apropriemos pela ação divina do Espírito Santo, aplicando a obra de Cristo nas nossas vidas. A boa notícia é que, por mais que o pecado tenha causado uma alienação, por mais que o pecado tenha causado uma distância entre nós pecadores e um Deus que é santo, a boa notícia é que nasceu o Salvador. A boa notícia é que Jesus nasceu. A boa notícia é que nós não estamos perdidos, caminhando cegamente para a condenação, porque aquilo que era impossível a nós, Deus fez em Cristo Jesus. Aqueles pastores recebem uma mensagem, a mensagem de que havia nascido a própria salvação, Cristo Jesus, e eles não estavam mais perdidos. Não tenham medo, não se apavorem. A mensagem que vos trago é de grande alegria. Nasceu a salvação se encarnou. Cristo Jesus é o Verbo encarnado, e é em Cristo Jesus, tão somente nele, que nós encontramos a verdadeira paz. Paulo ele vai dizer em Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O ser humano, por causa do seu pecado, está alienado de Deus, está distante do Criador. A criatura caiu, está distante do Criador, mas não é o fim, não é o fim. Se a má notícia é de que somos caídos, pecadores, estamos alienados de Deus, de que o nosso pecado é ofensa ao Criador, e esse pecado provocou essa distância entre nós e Ele. A boa notícia é que esse Salvador nasceu. Hoje nós lembramos do Salvador que nasceu. Nós estamos percorrendo essa trilha para nos lembrarmos mais uma vez, ano após ano, da mensagem de salvação. O Salvador veio até nós. A distância que havia foi rompida por Ele. Não é à toa que a representação disso, quando se dá na obra da cruz, é de que o véu se rasga. A distância, por causa do nosso pecado, é diminuída, eliminada totalmente na obra, na vida de Cristo Jesus. E os pastores recebem a notícia de que aquilo tudo estava começando naquele momento. Cristo Jesus, Jesus Cristo, estava nascendo. Quando nós compreendemos o nosso estado de miséria, aí sim nós estamos prontos para entender também a boa notícia, o Evangelho. Sabe por que a gente pensa assim? Por que as pessoas não conseguem compreender o Evangelho? Porque as pessoas não se veem pecadoras, as pessoas não se enxergam pecadores, as pessoas já acham que não precisam de Deus. Você fala do Evangelho e você fala com paixão, porque você sabe que você vivia condenado ao inferno antes de Cristo, e você agora vive novidade de vida. Então você sabe, você compreendeu isso, mas você comunica para alguém e a pessoa não consegue entender a aplicação da obra de Cristo, porque ela não se vê pecadora, ela não tem a dimensão da má notícia. Mas quando nós compreendemos a má notícia de que somos caídos pecadores, nós estamos prontos para receber e compreender a boa nova, a boa notícia, boa nova de alegria, que nós lemos no versículo 11, ele vai dizer, no versículo 11, é que hoje vos nasceu. Qual é a mensagem? Vamos ler junto? É que hoje, versículo 11, é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A síntese do Evangelho, é isso que quer dizer boa nova. Boa nova é Evangelho, Evangelho, boa notícia, boa mensagem. A boa nova, ela não é compreendida se você não entender antes a má notícia. Tem gente que não se vê como pecador. Tem gente que acha que não precisa de Deus. É por isso que Deus se revela naquele momento àqueles pastores de ovelhas,
pessoas até mesmo consideradas na sociedade, por causa do contato com os animais, como impuras, pessoas impuras, indignas, mal vistas, de má reputação, mas que ao contemplarem se sentem apavoradas porque sabem do seu estado de miséria. E nós? Será que já compreendemos realmente a necessidade do Salvador que nós temos? Será que o orgulho não toma o nosso coração a ponto de acharmos que a salvação nós alcançamos com base no somatório de débitos e créditos, como se a nossa vida fosse um cálculo constante de que eu faço isso ou deixo de fazer isso, eu faço isso, estou salvo, agora não fiz isso, estou perdido, estou condenado? Deus interveio em Cristo Jesus e nos deu a salvação. Nós não podemos conquistar com nossos próprios esforços a salvação, nós somos pecadores. A mensagem de Natal consiste nisso, de que o homem não pode salvar a si próprio, por isso há necessidade do Salvador. Por isso ele nasceu na cidade de Davi, nasceu Cristo, Salvador e Senhor. Se nós somos bombardeados com a grave notícia de que ofendemos a Deus, e por isso nos apavoramos diante da sua glória, agora você e eu podemos ler esse texto e sermos lembrados de que existe a boa notícia de grande alegria. Cristo já nasceu, Cristo já exerceu seu ministério terreno, Cristo já sofreu na cruz, Cristo já morreu, Cristo ressuscitou, Cristo subiu aos céus e Cristo voltará para consumar a sua obra. Cristo voltará. Essa é a melhor notícia e é o melhor presente, como a irmã Sônia falou aqui. É o melhor presente. A gente fica vidrado em presente essa época, quando na verdade o nosso maior presente, é muito clichê, parece clichê isso, mas o nosso maior presente nós já recebemos. Sabe por quê? Porque é o único presente, quase tudo nessa vida, pessoa com dinheiro pode comprar, se tiver muito, mas salvação não se compra. Salvação não se compra, ainda que seja bilionário, ainda que tenha condições de comprar um clube de futebol. Se for o Vasco não é tão difícil, mas a referência é o Ronaldo que comprou o Cruzeiro. Ainda que tenha condições de comprar, desculpe, Emilson, ainda que a pessoa tenha condições de comprar um país inteiro, não consegue comprar salvação. É o presente que nós não podemos comprar e nós recebemos Cristo Jesus. Cristo Jesus, o maior presente. Cristo Jesus nasceu em Belém, na cidade de Davi, o Salvador, Cristo Jesus. Nós não precisamos contemplar a presença de Deus, a glória dele e nos apavorarmos mais, irmãos. Não precisamos, porque nós temos Cristo Jesus, o mediador, Cristo Jesus, o libertador, Cristo Jesus, o Salvador. É o que nós vemos no versículo 11. O conteúdo da mensagem que os pastores recebem é essa: temos a salvação através de um menino que nasce, e nasce de forma simples, mas que não é um menino qualquer, não é um menino comum, é o próprio Salvador, libertador e Senhor. É o que nós lemos no texto. Essas são as características dadas pelo anjo. Versículo 11, ele vai dizer que nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, Cristo, ungido, Messias, libertador. Essa era a expectativa, ainda que muito equivocada por muita gente, que pensava que o Cristo viria com a espada na mão, para libertar Israel do jugo de Roma. Mas a descrição é de que nasce naquele momento, naquele dia, o Salvador, o libertador, o Senhor. O mundo estava em trevas e agora o mundo experimenta na plenitude dos tempos o nascimento da própria luz. A própria luz nasce. E o mundo precisa de um Salvador. Você precisa de um Salvador, eu preciso de um Salvador. Nós precisamos.
O mundo precisa de um Salvador, o mundo precisa de um libertador, o mundo precisa de um Senhor. E agora todas as necessidades verdadeiras que o mundo tem são supridas apenas naquele menino que nasce, Cristo Jesus, o libertador, o Salvador, o Senhor. O mundo tenta, as pessoas do mundo tentam ser senhores de sua própria vida, libertar a si mesmo. Tentam ser e conquistar a própria salvação, mas naquele momento estava nascendo a salvação em pessoa, a libertação em pessoa. Naquele momento, a própria salvação estava ali na manjedoura, de forma tão simples, de forma tão humilde, de forma aparentemente tão natural. A salvação estava ali. Você pode pensar que você tem condições na sua vida de conquistar coisas grandiosas, imensas, mas como eu disse, há algo que você não pode conquistar. A salvação você não pode conquistar. Mas a boa notícia é de que a salvação está em Cristo Jesus, e Cristo Jesus veio até nós. Cristo Jesus veio até nós. Eu não sei se todos aqui creem em Cristo Jesus, não sei se você, porventura, está visitando aqui e não tenha compreendido ainda a mensagem do Evangelho, não tenha compreendido a mensagem da graça. A mensagem da graça está ali na manjedoura, no texto. A mensagem da graça é de que naquele menino está a salvação, a libertação, a redenção e o senhorio. Isso é uma coisa muito importante quando nós olhamos para esse texto, é que o mundo às vezes entende a necessidade de um Salvador, mas não consegue ver Jesus como Senhor. O texto fala que Jesus Cristo não é apenas nosso Salvador, não é apenas nosso libertador, mas Ele é o nosso Senhor. Ele governa as nossas vidas, Ele sustenta as nossas vidas. E eu falo isso porque o meu coração tenta a todo momento deixar ou tirar, como se isso fosse possível, o senhorio de Cristo em algumas áreas. Eu canto que Jesus é o meu Senhor, nós cantamos, mas muitas vezes quando nós enfrentamos certas circunstâncias na vida, a gente age como se Cristo não fosse Senhor daquela área da nossa vida. Quando nos falta muitas vezes o recurso, o dinheiro, para completarmos as nossas contas, a gente se desespera de tal forma. Por quê? Porque a gente naquele momento esquece de que Cristo é o Senhor das nossas vidas, inclusive da nossa área financeira, da área financeira da nossa vida. E a gente se desespera porque naquele momento, na nossa cabeça, nós somos senhores de nós mesmos. O desafio aqui e o desafio para a igreja de hoje talvez seja esse: entender que Cristo não é apenas o nosso Redentor, não é apenas o nosso Libertador, não é apenas o Messias, não é apenas o ungido, mas também é Senhor de nossas vidas. É Senhor de nossas vidas. O que nós precisamos verdadeiramente? Se você pensa assim, eu preciso de carro, casa. Meu irmão, minha irmã, isso você pode ralar, por mais difícil que seja, e você pode conquistar. Sabe o que você e eu realmente precisamos? Da graça de Deus, da salvação. E a salvação está em Cristo Jesus, na manjedoura, na cruz. Cristo Jesus é a salvação em pessoa. E é interessante a gente observar que os pastores, eles recebem a notícia. Eles recebem a notícia e eles, no versículo 13, acompanhem comigo. Que após receber a notícia, naquele contexto ainda, da glória de Deus se manifestando, o versículo 13 vai dizer que subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem.
O que nós temos aqui é um hino cantado pelo coral celestial de anjos, um hino em glória a Deus, que é muito mais que um hino de louvor. Esse hino pequeno, glória a Deus nas alturas, glória a Deus nos céus, em outras versões, e paz na terra, glória nas alturas, paz na terra, glória nos céus, paz na terra, sintetiza muito bem a obra de Cristo Jesus. Sintetiza muito bem. Glórias ao nosso Deus nos céus. Na terra, paz. Sabe o que isso sintetiza e significa? Reconciliação. Reconciliação. O mundo está caído. E é Cristo Jesus o mediador. É em Cristo Jesus que nós somos reconciliados com Deus. Em Cristo Jesus que há reconexão. Reconexão do alto para nós. Reconexão da elevada glória com o desprezível ser humano pecador. Reconexão do eterno, soberano com o temporal. Reconexão do infinito Criador, todo-poderoso, com a criatura tão pecadora, que é o homem, que é o ser humano. O nascimento de Cristo Jesus marca, meu irmão, minha irmã, a queda de um muro. Fazendo uma analogia, uma comparação, em 9 de novembro de 1989, não sei se vocês sabem o que aconteceu nesse dia, 9 de novembro de 1989, lá na Europa, Alemanha, queda do muro de Berlim. Aquele episódio marcava o término, a queda da cortina de ferro. Na obra de Cristo Jesus, a cortina do orgulho, a cortina do pecado que nós construímos, o muro que nós, com o nosso pecado, construímos, que causava separação entre nós e o nosso Deus, é derrubado. É a conexão das alturas com a terra, do céu com a terra, do Deus santo, poderoso, impecável, eterno, em poder e glória, soberano, perfeito, com a humanidade caída, limitada, imperfeita e pecadora. Essa conexão só é possível, essa reconexão, isso é religare, só é possível por meio de Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus. Isso gera nos pastores, e deve gerar em nós também, quando nós compreendemos isso, que havia um muro de separação entre nós e o Criador, e esse muro Cristo derrubou. Isso deve gerar em nós o mesmo sentimento que houve nos pastores naquele momento. Aqueles homens, eles ao receberem a notícia, eles correm para ver, para testificar daquilo que o anjo havia falado, e eles contemplam, de fato, da maneira como o anjo havia falado para eles, e eles contam aquilo empolgado, com empolgação, com entusiasmo, e é o que nós devemos fazer, quando nós compreendemos a obra de Cristo na nossa vida, a gente deve contar, gente, espalhar. Nós recebemos um grande presente, não devemos ser egoístas e guardar para nós mesmos. Deus, em Cristo Jesus, nos salvou, nos alcançou, nos resgatou, um mega de um presente que nós não podemos comprar. Nós não devemos guardar esse presente só para nós, não devemos. Aqueles pastores correram, foram ver e contaram, e nós vemos dois tipos de reação diferentes. Algumas pessoas ouvem aquilo ali e ficam entusiasmadas, ficam empolgadas, ficam surpresas. Acompanhe comigo o texto. Todos que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Duas reações um tanto diferentes, mas que refletem
muito bem a maneira como nós muitas vezes recebemos a notícia. Às vezes a gente recebe a notícia e nenhuma das reações é ruim. Maria, naquele momento, começa a refletir. Eu acho que Maria, naquele momento, parou para pensar e associar aquilo que ela estava ouvindo naquele momento com tudo aquilo que ela já havia recebido por revelação também do anjo. E conectando tudo aquilo ali, ruminando, refletindo, meditando, pensando, talvez em silêncio, sobre aquilo que estava reservado àquele menino, a Cristo Jesus, naquela manjedoura. A reação de admiração e a reação de reflexão e meditação. E nós, ao contemplarmos tão grande obra, ao lembrarmos de tão grande obra, o que fazemos? Qual é a nossa reação? A reação em nós deve ser, primeiro, compartilhar, como foi a reação dos pastores naquele dia. Sair correndo, deixar as ovelhas por alguns momentos sozinhas, para contemplar aquilo que o anjo havia falado e para contar. A nossa reação também é meditar, como Maria fez. Meditar, refletir. Já parou para refletir sobre a obra de Cristo e como essa obra de Cristo se aplica à sua vida? Já parou para refletir que você, se não fosse Cristo Jesus, seria condenado? Estaria perdido? Já parou para refletir, pensar que a sua vida sem Jesus não é nada? Já parou para refletir e pensar que aquilo que Cristo Jesus te deu, ou pode te dar, é completamente superior, maior, infinito, comparado a qualquer coisa que o mundo possa te dar? Já parou para pensar que o mundo não pode dar nada, nada, nada que agregue a sua salvação? Já parou para pensar que o mundo, por mais que você consiga receber dele recurso, poder, fama, status, nada disso se compara ao que Cristo Jesus já garantiu na cruz? Compartilhe isso, reflita, medite, fique admirado, mas medite também. O mundo precisa de Salvador, o mundo precisa de Cristo, o mundo precisa de um Senhor, e todas essas necessidades são encontradas em Jesus. Todas essas necessidades são encontradas tão somente em Jesus, tão somente em Jesus. E a consequência de tudo isso não é outra senão louvor e glória. O versículo 20, o último versículo, que encerra o texto que nós lemos, diz que os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Meu irmão, minha irmã, a minha oração é que você saia daqui, compreendendo que você precisa de um Salvador, que você saia daqui compreendendo que o seu estado natural, não porque você é pior do que eu, não, porque é o estado de todo ser humano pecador, é o estado de miséria, alienação. Que você saia daqui compreendendo que você precisa, assim como o mundo precisa, de um Salvador, de um libertador e de um Senhor, mas que você saia daqui sabendo que esse Senhor, esse libertador e esse Salvador já veio até nós, e é Cristo Jesus. Que você saia daqui entusiasmado, porque se você compreendeu isso, por favor, não guarde para você, compartilhe o presente, faça aí nesse momento na sua mente, pense em quem você pode compartilhar esse presente, alguém da sua família que precisa conhecer Jesus, alguém do seu trabalho, alguém que estuda com você, algum colega seu, vizinho. Com certeza, se você pensar, não demora 5 segundos, 10 segundos, você vai lembrar de alguém que precisa receber esse presente.
e que você saia daqui glorificando a Deus pelo que Ele fez a cada um de nós por meio da obra de Cristo Jesus. Que você saia daqui testemunhando, não apenas contemplando e meditando, mas testemunhando dessa graça maravilhosa que se revelou no Deus menino, na manjedoura. Na manjedoura, gente, na manjedoura estava a salvação encarnada. E que isso encha o nosso coração de esperança. Nós somos a todo momento bombardeados com notícias tristes, ruins, catástrofes, problemas. A mensagem de Natal é uma mensagem de renovo da nossa esperança. A nossa esperança não está aqui, a nossa esperança está no alto, no Cristo que veio, nasceu da manjedoura, cresceu, sofreu, morreu, ressuscitou e voltará. Que Deus assim nos abençoe, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus.